Muito boa tarde, rapaziada, ou qualquer momento que você esteja nos assistindo. Pô, que maravilha, cara. Agora uma análise de verdade, né, minha família? Pô, ontem eu tava empolgadão, já tinha tomado um negocinho, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Aí eu falei, pô, não vou fazer análise, né? Não tem por que fazer análise. Aí foi só bobeira, né? Eu falo algumas coisas ali, mais ou menos ali do jogo, chamo o Matheus Medeiros, meu grande amigo, pra trocar uma ideia comigo rápida. O próprio Fabiano Bandeira falou ali um pouco sobre isso, enfim, né? Vamos trocar uma ideia aqui sobre esse jogo, tá legal? Agora com um pouco mais de calma, né? Voltei pra casa, né? Pô, já... Como é que foi? Peguei, tomei uma aguinha, fui pra academia, fiz a minha bike, né? Enquanto eu tava lá fazendo meus 30 km, moleque. Então, porra, o pai tá fitness, moleque. Aí fui lá e revi o jogo todo, tá? Fui revendo o jogo inteiro pra agora poder fazer uma análise, né, cara? Que eu queria fazer uma análise mais legal sobre esse jogo, em que o Botafogo foi muito bem, tá legal? Muito bem mesmo. No segundo tempo deu uma piorada, tá, beleza, tem as inconsistências, né, de um trabalho que a gente não está gostando, mas temos que ser justos, tá certo? Renato Paiva fez uma boa escalação, Renato Paiva teve boas escolhas e o Botafogo demonstrou bom poder de fogo, tá legal? Apesar de ter sofrido mais do que deveria no segundo tempo, contra uma equipe que hoje não é o parâmetro do Botafogo, eu vou falar aqui um pouco sobre isso, gente, não tem o que falar, o Botafogo pegou um clássico, venceu e jogando bem, criando muitas oportunidades. Não tem o que falar, tá certo? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos pra cima. E se você foi na minha, rapaziada, na KTO, meu irmão, tu se deu bem. Porque foi gol do Botafogo, vitória do Botafogo e gol de um defensor. Vitinho marcou o gol. O primeiro, o Savarino, fechou a conta, cara. Que maravilha, tá? Chance extra, tem ganho extra no Campeonato Brasileiro ainda neste domingo, rapaziada, para vários jogos que ainda vão rolar nesse Brasileirão. Tem Brasileirão segunda-feira também. E, para completar, tem também a Liga do Milhão. Clica no link para você ficar ligado, né? Porque essa Liga do Milhão é muito maneira, cara. Pode ter um prêmio milionário lá na frente, meu amigo. A KTO é muito boa, palpite com responsabilidade. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Deixa eu falar com vocês agora sobre o jogo. Quando a gente estava ali, né, no pré-jogo, eu falei, cara, eu tava super pessimista, confesso que pra essa partida. Porra, cara, assim, falei, cara, falei pra todos os meus amigos tricolores, irmão, se vocês não ganhassem, se vocês não ganharem essa partida, pô, faz alguma coisa, né, desenterra sei lá o que aconteceu lá, porque meu amigo deve ser, cara, assim, que loucura o que é o Fluminense da gestão Mário Bittencourt contra o Botafogo. Mas, enfim, falando do jogo, quando a gente estava ali, né, no pré-jogo, ali tomando chopp e tudo mais, saiu a escalação, uma galera já resmungando, eu fui ver a escalação. Aí eu falei, cara, eu não vou postar isso porque eu não quero dor de cabeça, pessoas me xingando e tal, mas eu gostei da escalação. Aí dois amigos meus falaram, Brownie, vai pro caralho, tá doidão já, pô, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, olha só, o que tá faltando para um Botafogo que vai se ajeitando? Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que a semana passada toda eu falei sobre isso. Eu falei disso antes do jogo contra o Estudiantes, falei disso depois do jogo contra o Estudiantes. O Botafogo, há um ano, obviamente ele não tinha se encontrado ainda, né? Se você pegava ali o Botafogo há exato um ano, o Botafogo ele estava ali disputando vaga na Libertadores, ainda estava em último lugar, o Botafogo ele estava numa situação ali ainda de oscilação, ganhava um jogo, perdia outro no Campeonato Brasileiro. Claro que a gente tinha mais confiança no Arthur Jorge naquele momento do que no Renato Paiva, pelo que a gente via do desempenho da equipe, mas o negócio é o seguinte, cara, o Botafogo ele compensava no físico. O Botafogo tinha uma equipe muito física. Júnior Santos, né, o Tiquinho Soares, que apesar, né, de não estar, né, não estava bem fisicamente, né, mas é um cara de porte, né, grande, segura, né, tem o pivô, né, é um cara de estatura, de altura, né, cara, um cara grandalhão, é disso que eu tô falando. O Botafogo ele tinha jogadores físicos dentro de campo. O Bastos, né, cara, que é um trator. E hoje, né, a gente vê um time muito franzino, um time muito mais baixo. O próprio Savarino, eu tava comentando, ele tá mais magro do que no ano passado, ele tá mais fininho. O Arthur é muito pequenininho, o Santiago Rodrigues é pequenininho. O Mastriani, né, que foi contratado, digamos assim, para substituir o Tiquinho, é um jogador de 1,82 m. O Mastriani não é um jogador alto, apesar de ser um centroavante. Então o Botafogo ele tá com um time menos físico. E o Botafogo foi escalado de maneira mais física nesse jogo.
né? Vitinho, que é um jogador mais físico, o Ponte é um jogador mais técnico. Cuiabano, que é um jogador mais físico, o Alex Telles é um jogador mais técnico, certo? Conseguiu se jogar com o Jair, que bom, né, cara, que a gente não precisou improvisar ninguém na zaga. E no ataque, irmão, a gente teve o Savarino, o Matheus, que também é um jogador muito físico, aquele jogador de combate e fez um bom jogo, na minha opinião. Igor Jesus e Mastriani, que são dois jogadores para jogar por dentro, são jogadores ali que abrem, levam porrada, né, incomodam a defesa, certo? Então já começa por aí. Segundo, eu sou um cara que, se você me acompanha aí, se você me acompanha desde 2019, 2020, se você me acompanha desde lá de trás, eu sou um cara que eu sou fã do esquema com dois centroavantes. Um centroavante que ele vai mobilizar um pouco mais e um centroavante que ele vai fazer aquele trabalho sujo, né, de dar o pivô, de levar a porrada, de atrair espaço, né, de abrir espaço na defesa, atrair a isca, né? Quer um exemplo? Quando a gente jogava com Pedro Raul e Matheus Babi, a galera reclamava, mas as pouquíssimas vitórias que o Botafogo teve lá em 2020 foram com esses dois jogadores, as torres gêmeas. Quem lembra? O Pedro Raul fazendo mais aquele pivôzão, tudo mais, e o Babi, que era um jogador que tinha um pivô ruim, mas tinha uma finalização boa, né? Tô falando de outra proporção, de outro nível, né, cara? Então é um cara que sempre arriscava e fazia os golzinhos dele. Recentemente, cara, a gente tinha a situação do Igor e do Tiquinho também. A galera reclamava, mas eu gostava quando os dois jogavam juntos. Né? Tanto é que naquele jogo contra o Criciúma, no meu livro eu tô escrevendo aqui justamente sobre esse jogo, o Botafogo ele começa a amassar um pouco mais o Criciúma justamente quando tem Igor e Tiquinho. Tanto é que a assistência foi do Igor, no toque de cabeça, né? Se eu não me engano foi do Igor, né? E o Tiquinho marca aquele gol. Contra o Fortaleza a mesma coisa no passado, né? O Tiquinho dá um lindo passe de calcanhar, atrai a marcação, o Marlon encontra o Igor Jesus infiltrando para fazer o segundo gol. Aquela partida que recolocou o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro. Então eu gosto, né? Não é a maneira, tipo assim, o único padrão de se jogar, mas eu curto isso. Né? Até porque o Igor não é aquele centroavante. O Igor não é aquele cara que ele só vai fazer o pivô, o trabalho sujo. O Igor é um jogador criativo, é um jogador que sabe jogar, ver o jogo de frente, é um cara que dá boas enfiadas de bola, é um cara com agilidade, é um cara que se você colocar ele na ponta, ele sabe o que fazer. Então foi mais ou menos isso. Né? O próprio Lelê, lá na live do Setor Visitante, falou isso. Eu assisti ele falando isso ao vivo e falei, caralho, é isso. Eu também acho que seria interessante. Né? O Mastriani atraindo a isca, atraindo o time do Fluminense, e o Igor, irmão, circulando, mano. Circulando, tendo liberdade, girando bola. Savarino, vez ou outra, por fora ou por dentro, que é um cara que também gosta de um pouco mais de liberdade. E é um cara que, quando ele tá na ponta, ele também, né, corta pra dentro, dá bons cruzamentos, ele não vai no fundo, né? Alguém vai ter que ir no fundo por ele. Quem é que foi no fundo? Cuiabano. Né? E do lado direito, o Matheus Martins, já que o Vitinho não é aquele cara de ir tanto assim no fundo, o Matheus é aquele cara mais agudo, né? Que jogou ali pelo lado direito. Na minha opinião, o Matheus jogou melhor da direita do que da esquerda. Pode ser uma tendência, pode ser uma boa para ele também. Né? E assim o Botafogo encontrou uma dinâmica em que você uniu a melhor característica desses atletas, você municiou as boas características desses atletas e não deixou o time, entre aspas, torto. E aí, dessa maneira, cara, o Botafogo fluiu. O Botafogo criou, o Botafogo teve boas combinações, o Botafogo criou por dentro, criou pelo corredor, contra-golpeou com mais qualidade. Eu acho que tem muito a ver com isso também, a dinâmica dos jogadores no contra-golpe. A gente lembra agora contra o Estudiantes, o chute na trave, no travessão do Savarino. Os jogadores, eles corriam pro mesmo lado, né? Porque o time, ele tem jogadores de características X e ele é escalado de maneira Y. Então os jogadores acabam batendo cabeça. E aí o Botafogo, aí é aquilo que a gente fala, né, cara? Eu falei isso, aí depois, eu tava do lado do Fabiano Bandeira. Eu falei, porra, aí depois eu vou lá, meto a porrada no Paiva, os jogadores também estão perdendo gol pra caralho. Tem que ser justo, né? Porra, quantidade de gol bobo, de chance boba, assim, um detalhe que vai perdendo. Fábio também, muito bom goleiro, né? E aí nessa o Botafogo faz o gol com o Vitinho, né? Uma infiltração muito bonita. Agora eu não me lembro quem deu a assistência, né, pro gol do Vitinho. Porra, cara, tem que ser justo aqui, mas enfim, foi uma linda jogada. Eu acho que foi o Matheus, né, que deu o passe. Fato é que o Botafogo saiu na frente e numa cabeçada ali na trave, né, no fim do primeiro tempo, quase fez o segundo gol. No segundo tempo era normal que o Fluminense faria algumas mexidas numa leitura de jogo, o Renato ia tentar, né, identificar o problema e o Botafogo teria que se ajustar dentro de campo. O Botafogo começou a dar muito mais espaço para o Fluminense,
Acho que o Botafogo sentiu um pouco fisicamente, mas aí vem aquele cobertor curto, né? Também não foi uma partida beirando a perfeição, né? O Fluminense começou a pressionar um pouco mais, colocou bola na trave. O Botafogo ainda tem uma vulnerabilidade, e aí é o que eu falo, né? O Botafogo ele tem uma vulnerabilidade que, se a equipe adversária fosse mais qualificada, né? Se fosse um time da parte de cima da tabela, né? Se fosse um time, pô, se a gente enfrentasse uma equipe da mesma prateleira, digamos assim, acredito eu que o Botafogo teria riscos de tomar um empate, né? Porque, porra, assim, o Fluminense errou, fez uma péssima partida tecnicamente, os próprios jogadores errando coisas inacreditáveis, né? E o John também fez uma linda defesa, né? O John Arias colocou a bola no travessão, e aí tivemos as alterações, né, para mudar um pouco a dinâmica desse time do Botafogo, né? Teve um cara que foi muito puto. Pô, você é um animal, você tá falando aí que o Marlon tava cansado. Eu não reclamei da saída do Marlon, que na minha opinião fez até um jogo abaixo. Mas eu reclamei da entrada do Alan. O Alan, cara, assim, agora que a gente já deu tempo, foi pré-temporada, readaptação ao futebol brasileiro, já jogou titular, já jogou de primeiro homem, de segundo homem. O Alan é a decepção, eu diria que em termos de contratação dessa era SAF. Tá? Assim, é muito decepcionante. Que não é um cara que, de vez em quando ele contribui, entra, joga bem e tal. Não, é um cara que ele entra e não joga nada. É um cara que ele... as partidas dele são... Ele não tá na dinâmica, na rotação que o Botafogo necessita estar. Ele não tá no nível do Botafogo. E é uma pena. Né? Porque há pouquíssimo tempo ele tava jogando no Campeonato Italiano. Enfim. E aí, cara... A gente teve um Botafogo que ele contragolpeava com um pouco mais de qualidade, entrou o Arthur. Repito, quando o Arthur ele tem que jogar pela ponta, o problema do Arthur é o aspecto físico, ponto. Porque ele não é um jogador ruim, não é. O Arthur não é um jogador ruim. Tecnicamente ele tem qualidade, ele tem visão de jogo, tem finalização, agilidade, mas, porra, pra ganhar no corpo, pra apostar corrida, pra apostar na passada, ele não vai ganhar, mano. Porque ele é muito, muito, muito pequeno, mano. Então o Arthur é um cara que ele tem que jogar ele por dentro. Em algum momento, né, o Arthur ele vai ter que ser explorado na faixa central. O Botafogo jogar num 4-2-3-1. Enfim, o Arthur jogando como o 10. Eu acho que ali o Arthur tem chance de, em algum momento, sei lá, o Savarino tá suspenso, tá machucado. Coloca o Arthur ali pra testar. Eu acho que poderia dar certo. Tá? Como um segundo atacante, né, e não como ponta. Sabe? Porque ele não vai jogar como ponta, no cacuete ele vai puxar o jogo pra dentro e a gente vai ficar sem fundo ali na direita. Sabe? E aí, no fim das contas, teve a situação ali do pênalti. Honestamente falando, eu não achei. Né? Não achei pênalti. Eu acho que o John Arias, inclusive, se ele continua ali firme na bola, ele podia ter chutado pro gol, porque era uma chance clara de gol, ele podia ter empatado o jogo ali. Ele abdica de uma oportunidade clara de gol no fim do jogo para tentar cavar o pênalti, para esperar o contato e se jogar. Para mim, não foi pênalti. Mas é bem verdade que o Bruno Arleu Araújo, que para mim é um árbitro, um dos piores da história humana, né? O Bruno Arleu Araújo, ele é um árbitro que ele é um juiz de basquete. Em algum momento ele vai descobrir isso. Ele vai falar, caralho, eu amo basquete. Né? Porque qualquer contato com ele é falta. Qualquer. Não tem jogo com ele. Né? E aí, se ele marca essas faltinhas no meio campo, né? Falta dentro da área é pênalti. Então, se fosse pro Botafogo, eu falaria desse critério. Mas, enfim, na minha opinião, não houve o pênalti. E aí, logo em seguida, o Savarino recebe uma bola, né, cara? Não me lembro quem deu o desarme ali, cara, mas foi um desarme ali fundamental. Corte fundamental para que o Botafogo fizesse, né, esse gol, né, com o Savarino. 2-0, 8 vitórias seguidas para cima do Fluminense. O Botafogo reduz essa desvantagem, digamos assim, no retrospecto geral para o Fluminense para 7 jogos, para 7 vitórias. No ritmo que tá, irmão, daqui a pouquinho a gente tá empatando o número de vitórias com os caras no retrospecto geral, irmão. Enfim, que loucura, cara. O Botafogo já jogou com o Fluminense com 3 vezes, ao longo desses últimos 3 anos, né, em que o Botafogo venceu o Fluminense. O Botafogo já jogou com um time voando, já jogou com um time começando uma crise, já jogou com um time completamente destroçado, assim, já instaurado uma crise, com um técnico ameaçado de ser demitido, com um técnico interino, com, assim, tudo que eu posso imaginar. O time do Lúcio Flávio, que perdeu para Deus e o mundo naquela reta final, ganhou do Fluminense, né? Foi a última vitória do Botafogo, inclusive, no ano, né? E aí,
Com o Fábio Matias ganhou, com o Carlos Leiria no início do ano ganhou e agora ganha com o Renato Paiva. Meus amigos, porra, aí, meu irmão, e detalhe, lembremos, né? O Amando, da presidência do Fluminense, o foco total da semana foi no Clássico. Nem a comissão técnica viajou para o Chile para o jogo da Copa Sul-Americana. Trataram o jogo como uma final e perderam para um Botafogo em crise, rapaziada. Porra, que isso. Aí tá difícil, aí fica difícil defender você, Flusão. Um abraço, rapaziada. Tamo junto e fui.